Olá, muito bom dia, você amado e amada do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Todo-Poderoso esteja presente no seu coração, a alegria do Senhor que é a nossa força, aquela paz que excede todo o entendimento, porque ela é o árbitro dos nossos corações. Ela é fundamental nas nossas decisões, nas nossas escolhas, não só no dia de hoje, mas por toda a nossa caminhada terrena. E por falar em caminhada terrena, estamos alegres, felizes. Devemos ter regozijo e gratidão no nosso coração, porque o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos vivos, estamos contemplando e vivendo o dom da vida, pela magnitude da bondade do Senhor. E enquanto há vida, sempre haverá esperança. O milagre pode bater à nossa porta. A resposta que esperamos pode chegar. Por quê? O Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele cuida de todos os seus filhos e filhas. O Espírito Santo que habita dentro de nós está atento, nos guiando, nos ensinando, nos guardando, nos lembrando de que a palavra já nos afirmou: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Hoje, 22 de fevereiro de 2023, Minutos de Sabedoria traz mais uma mensagem para sua reflexão e sua edificação com o seguinte tema: voo panorâmico espiritual. Há um tempo atrás nós trouxemos uma mensagem falando sobre a visão periférica, mas o voo panorâmico do espírito, queremos ampliar a essência dessa mensagem. Voo panorâmico, o que é? É um passeio turístico a bordo de um avião, de um helicóptero, permitindo que a pessoa conheça a cidade, a região de uma outra forma, aproveitando a vista e conhecendo todos os pontos turísticos daquele lugar. Da mesma forma, quando há uma tragédia em algum lugar de difícil acesso, se utiliza de um voo panorâmico para se ter uma noção real, vista de cima, do que aconteceu. E, coincidentemente do que estamos falando, esses dias, os governantes, governador do estado, presidente da República, Defesa Civil, fizeram um voo panorâmico no litoral paulista para conhecer de perto a amplitude, a gravidade de tudo que ocorreu, da tragédia que ocorreu nesses dias no litoral. É muito importante, é fundamental para a nossa vida fazermos de quando em quando ou constantemente um voo panorâmico espiritual de tudo que tem acontecido ao nosso redor e no mundo de uma maneira geral. Porque a palavra de Deus, ela nos chama a atenção que antes da vinda de Jesus, haverá sinais de diversas formas. Haverá grandes terremotos. E temos visto isto como exemplo outro dia na Turquia, já mencionamos em outras mensagens. Guerras, rumores de guerras. Haverá aflição como nunca houve. Os falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Haverá pestes, fome, sinais no sol, sinais na lua, o bramido do mar e as ondas, sobre o gemido da natureza, as catástrofes,
da natureza, tsunamis, furacão, os gemidos, a força do mar e das ondas, ou seja, sinais geológicos, hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e biológicos. Enfim, tudo isso e mais um pouco que falamos, que citamos agora, está escrito na palavra e todos os dias temos visto isto acontecer na humanidade, no mundo, longe e perto de nós. É fundamental, por isso, nós, de vez em quando, pararmos, meditarmos no que a palavra tem dito a respeito disso. Os sinais têm sido cada vez mais intensos e nós percebemos que as pessoas não estão dando muita importância para isso. A vinda de Jesus Cristo. Então, quando Minutos de Sabedoria está citando para você nesta manhã um voo panorâmico espiritual, o que seria isso? Este voo panorâmico espiritual é através do Espírito Santo nós somarmos o nosso espírito, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente e, na direção do Espírito Santo, nós meditarmos, buscarmos, pensarmos, enxergarmos todas essas coisas que foram citadas e procurarmos entendermos qual o significado que todas estas coisas têm no nosso coração. O coração que é a fonte da vida. A nossa mente, o nosso sentimento, a nossa vontade. Como estamos enxergando todas essas coisas? Como nós temos analisado o contexto de tudo isto que está acontecendo? Das pessoas que estão próximas a nós. Daquilo que estamos vendo na sociedade próxima a nós. E daquilo que está acontecendo à distância de nós. Todos estes sinais já estão acontecendo. Nós temos visto os meios de comunicações, a televisão principalmente, a internet, explorarem de uma maneira bombástica, trágica, se utilizando destas tragédias para mostrarem estes sinais, estas catástrofes, todos os dias. E nós, como crentes, como participantes do corpo de Cristo, daquela noiva que Jesus vem buscar, de repente, como estes sinais têm entrado na nossa mente? Como a nossa mente tem pensado e vivido diante de todas essas coisas? São sinais que estão dizendo: Jesus Cristo, a qualquer momento, pode voltar, estará voltando nas nuvens para buscar a sua igreja. Então, Minutos de Sabedoria está sugerindo a você: ei, pare, pense pelo menos um minuto em todas estas coisas. Porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Lembram-se da passagem
das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não foram prudentes. O noivo chegou e faltou azeite. Lembram-se do dilúvio, quando Noé era considerado como um louco e fazendo a arca e preparando a arca? Diz a palavra que as pessoas comiam, bebiam e se davam em casamento e riam de Noé. De repente, o dilúvio chegou. E quando nós observamos através de alguns vídeos, alguns filmes que passam a respeito do dilúvio, nós vemos o desespero das pessoas querendo entrar na arca. E a arca, a porta da arca, foi fechada pelo Senhor. E todos morreram, não foram salvos, somente Noé e a sua família. Nós, muitas vezes, parecemos sermos repetitivos com mensagens de salvação, de cura, de libertação, de salvação, de libertação do pecado, de transformação. Podemos, muitas vezes, sermos repetitivos falando de mudança, de metamorfose, de transformação de caráter, para termos o caráter de Cristo. Parecemos sermos repetitivos falando de comportamento, de cura das emoções, dos traumas, de personalidade, de temperamento. Será que tudo isto não tem a ver com um voo panorâmico, espiritual, dirigido pelo Espírito Santo para que possamos estar preparados para sermos arrebatados com a noiva de Cristo, fazendo parte da noiva de Cristo? Será que não tem nada a ver com isto? Será que não vale a pena pensarmos nessas mensagens consideradas chatas, repetitivas por muitas pessoas? Não sabemos o dia e a hora, mas estamos vendo os sinais repetitivos que estão escritos na palavra, que seriam a porta de entrada, que seriam um aviso extraordinário dizendo: Jesus está voltando. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, possa ajudá-lo e ajudá-la. Quem sabe nesta manhã, durante este dia, se você tiver tempo para a palavra de Deus. Se você ainda é daqueles e daquelas que tem o seu devocional, que busca, que estuda a palavra, que tem tempo para ouvir um vídeo com mais de 5 minutos. Um vídeo que você não considere chato, porque está sendo repetitivo da palavra de Deus. Que o Espírito Santo, então, fale com você sobre este voo panorâmico espiritual. O Salmo de número 34, verso 5, diz assim: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. É este o convite de Minuto de Sabedoria. Faça hoje um voo panorâmico espiritual. Junte o teu espírito, os teus olhos, a tua mente, os teus sentimentos, a tua natureza, enfim, você é um templo do Espírito Santo. Então que o altar deste templo do Espírito Santo que é você, alce hoje um voo extraordinário, panorâmico espiritual, vendo tudo o que está acontecendo sobre todos os ângulos, analisando todas as situações e circunstâncias de diversos ângulos, por fora, por dentro, por cima, do lado, na frente,
atrás de tudo que você está vendo. E pese na palavra e na balança de Deus tudo que você está fazendo neste voo espiritual. E aí, qual é a intenção? Qual é a essência? É você estar preparado diante de tudo que você está vendo e se analisando, se colocando diante desta situação e não deixando passar em branco como a sociedade está fazendo. Os meios de comunicação extraindo uma situação desta de uma maneira bombástica, como se estivessem sensibilizados, mas aproveitando isso única e exclusivamente de uma forma bombástica e não de uma forma espiritual para extrair lições espirituais, para extrair lições de como a palavra de Deus nos ensina a maneira de como devemos olhar estes sinais. Então, que você nesta manhã possa pensar profundamente sobre este voo panorâmico espiritual, extrair grandes lições e, como filho, como filha de Deus, estar preparados, questionando, perguntando, analisando o porquê essas coisas acontecem, o que elas querem dizer, qual o caminho que elas nos apontam, o que elas nos ensinam. Que você realmente, guiado pelo Espírito Santo, possa ouvir esta mensagem, entender esta mensagem e fazer este voo panorâmico juntamente com o Espírito Santo de Deus. Ser abençoado, ser abençoada. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você.